Boa noite, pessoal. Vamos então dar continuidade, tá? O nosso tema anterior, a gente está dentro de organização da administração. E o que ficou faltando foi justamente a gente analisar as diferenças entre a empresa pública e a sociedade de economia mista. Vamos recapitular um pouquinho e a gente prossegue, tá? Nosso estudo é da administração indireta. Nós vimos a administração direta, falamos de descentralização, de desconcentração, a diferença entre essas terminologias. E depois passamos a analisar cada uma das pessoas jurídicas que compõem a administração indireta. E na aula passada, nós falamos das características gerais e daqueles pontos semelhantes das chamadas empresas públicas e das sociedades de economia mista. Tá? Então, é nesse ponto que nós paramos e vamos prosseguir, perdão. Agora, vamos lembrar alguns pontos, tá? Essas duas pessoas são pessoas jurídicas de direito privado. Então, elas duas têm personalidade, compõem a administração indireta, compõem a administração indireta. São pessoas jurídicas de direito privado. Elas existem, né? A lei vai autorizar a sua criação e elas existirão para explorar atividade econômica ou para prestar serviços públicos. Lembrando que elas duas somente podem ter essas finalidades. Então, a empresa pública e a sociedade de economia mista deverão explorar atividade econômica ou prestar serviços públicos. Nós vimos ainda que essas empresas estatais, como alguns chamam, tá? O seu regime é o chamado regime híbrido, porque elas se aproximam muito mais do setor privado do que do setor público. Mas muito cuidado, não é porque elas possuem personalidade jurídica de direito privado e elas estarem mais próximas do setor privado do que do setor público, que eu não vou aplicar a elas, como, por exemplo, a exigência de licitação, a exigência de concurso público. Então, licitação e concurso público são regras, mesmo porque aquele LIMP, legalidade, imparcialidade, banalidade, publicidade, eficiência, os chamados princípios básicos constitucionais também deverão ser observados tanto pelas empresas públicas quanto pela sociedade de economia mista. Então, eles têm que licitar, eles têm que realizar concurso. Agora, claro que as exceções são maiores, porque eu estou muito mais próximo do setor privado, tanto que no que tange às contratações e às licitações, eu tenho uma lei específica. Atualmente, nós temos a Lei 13.303, que foi uma lei aprovada em 2016, que traz as regras de licitação, trazendo aí um tratamento diferenciado em relação às pessoas jurídicas de direito público, flexibilizando, trazendo aí uma maior agilidade, uma menor burocratização, pelo menos era assim que se esperava, com a aprovação desta lei, que ainda está num período de transição para ser colocada em prática por essas empresas, tá certo? A gente viu que os bens pertencentes a elas são, em regras, considerados bens privados e não bens públicos, tá? Mas, excepcionalmente, na aula de bens eu vou voltar a falar isso. Se for uma empresa prestadora de serviço público, aí eu tenho um tratamento diferenciado no que tange ao regime que vai ser observado aí em relação a essas empresas prestadoras de serviços públicos. Mas, enfim, falamos do regime, que é o regime seletista, ou seja, a CLT. Eu não ocupo cargo, eu ocupo emprego. Falamos que, apesar da realização do concurso público, não há que se falar em estabilidade. Então, a estabilidade é apenas para cargos e não para empregos. Mas cuidado, que em determinadas situações eu vou ter aí a proteção da chamada dispensa motivada. Mas dispensa motivada, dar o motivo por estar dispensando, não é sinônimo de estabilidade. A estabilidade é apenas para os ocupantes de cargos públicos. E aí falamos da questão que a eles não se aplica aquela chamada imunidade tributária recíproca em relação aos impostos. Tudo isso nós vimos na aula passada. O que ficou faltando nós analisarmos dessas duas? Ficou faltando nós estabelecemos quais são as diferenças. Então, muito cuidado. Ao se falar em empresas públicas, estamos diante
de uma pessoa jurídica de direito privado que compõe a administração direta e cujo capital é 100% público. O que significa dizer isso? Capital 100% público. Todo o dinheiro público aqui envolvido vem de uma pessoa jurídica de direito público. Então, é 100% público. Cuidado, que eu posso ter uma empresa formada por duas pessoas jurídicas de direito público e eu continuo tendo 100% público, tá certo? Qual a diferença da sociedade de economia mista? Aqui eu tenho um capital misto. O que significa capital misto? Significa que eu vou ter um capital, vou colocar aqui símbolo do dinheiro, mas é para simbolizar o capital. Eu tanto vou ter um capital público, quanto eu vou ter dinheiro advindo do setor privado. No entanto, necessariamente, 51%, ou seja, mais de 50%, deve estar nas mãos do poder público. Ele deve ter a maioria, certo? Para poder conduzir aí as decisões dessa sociedade de economia mista. Então, a empresa pública, o capital é 100% público. As sociedades de economia mista possuem capital público e capital privado. Mas a maior parte do capital deve estar na mão do setor público, do poder público, de pessoas jurídicas de direito público. A segunda diferença para a nossa prova, e como eu já disse a vocês, a gente não vai aprofundar. Nós vamos apenas trazer aqueles pontos mais relevantes, porque nos concursos para as carreiras policiais não há maiores aprofundamentos. Basta que nós saibamos as principais características daquelas pessoas que compõem a administração indireta. Dentre elas, aqui essas duas e aqui o que as difere. Então, as empresas públicas ainda têm como característica pertencente a elas o fato delas, a modalidade empresarial, ela pode ser de qualquer, ficou faltando aqui, desculpa, qualquer modalidade empresarial. Já a sociedade de economia mista só pode ser na modalidade chamada sociedade anônima. Tati, eu não sei o que é sociedade anônima. Não precisa saber os detalhes. O que eu preciso saber para as provas para a carreira policial é que as empresas públicas e sociedades de economia mista têm traços semelhantes, que foi o que nós vimos na aula passada. E que elas divergem, elas se diferem pelo capital e pela modalidade empresarial. Aqui é 100% público e pode ser de qualquer modalidade empresarial. Pode ser qualquer tipo de empresa. Mas como assim, Tati? Você já deve ter ouvido falar, sei lá, merenda gostosa limitada, né? Aquela expressão limitada. Sociedade limitada é um tipo de modalidade empresarial. Sociedade de comandita simples, sociedade por conta de participação. Não interessa, não cai para vocês isso. O que vocês têm que saber é, dentro do nosso ordenamento jurídico, existem várias modalidades de empresas diferentes, como essas empresas são constituídas. E se falando de empresa pública, o patrimônio é 100% público e ela vai ser de qualquer modalidade. Em se tratando de sociedades de economia mista, eu tenho um capital misto, ou seja, público e privado, mas a modalidade empresarial é somente a sociedade anônima. A sociedade anônima, ela tem uma lei própria, regras próprias e que não nos interessa. Mas só a título de curiosidade, são aquelas que eu tenho as ações. Então, eu tenho ações da Eletrobras, tá? Ações do Banco do Brasil. Então, por exemplo, você pode ter ação no Banco do Brasil? Pode. Você é particular. Agora, a maior parte das ações estão na mão de quem? Da União. Da pessoa jurídica da União. Certo? Então, a modalidade empresarial da sociedade de economia mista é a sociedade anônima, onde eu tenho a chamada sociedade aberta,
que eu tenho a possibilidade de ações. Por exemplo, a gente está escutando aí na imprensa a possibilidade de privatização da Eletrobras. Perdoe-me. Na verdade, o que se quer é vender as ações da Eletrobras, transformando, tirando, aí, passando a ser 51% do setor privado. Não, aí o poder público vai ter ainda ações? Vai. Só que agora, se 51% passa a ser do capital privado, agora ela não é mais e não pode mais ser considerada uma pessoa jurídica que compõe a administração indireta. Quem vai tomar as decisões é o setor privado, é quem estiver lá com a maioria das ações. Porque quem tem a maioria das ações é quem vai conduzir aí as decisões desta empresa, certo? Então, a discussão da Eletrobras, inclusive uma das desculpas é justamente essa, dizendo, olha, não, a gente vai continuar tendo ações. Sim, tudo bem, mas a partir do momento em que sai da mão daqui, então ela não é mais uma estatal. Ela passa a ser agora do setor privado, mesmo que o poder público ali tenha ações, tá? Então, cuidado com essa informação. A sociedade de economia mista, o capital é misto e a modalidade empresarial é a SA. Ok, pessoal? Todas as demais características nós vimos na aula passada, quando nós falamos daqueles pontos semelhantes entre elas e que as caracterizam como pessoa jurídica da administração indireta. Quem não veio na aula passada, dá uma olhadinha no nosso vídeo aí, na aula anterior, para poder ver isso, porque é extremamente relevante e importante vocês estarem vendo os pontos semelhantes entre elas, tá? Eu só tô com uma dúvida, meninas. Nós vimos as características das autarquias? Fale aí. Não, né? Eu comecei já com essas, não foi isso? Eu só listei. Aí eu falei, vou começar logo com essas duas, porque era o tempo que nós tínhamos. E aí eu falei, ou eu falei tudo delas, acho que não. Autarquias e fundações públicas. As características das autarquias, ninguém lembra mais nada, né? Que beleza. Não dei não, né? Eu imaginei que eu não tivesse dado, eu só queria confirmar, né? Não, aí, eu acho que antes disso aí tem as características de todos aqueles que compõem a administração indireta. E aí eu falo de descentralização e desconcentração. Então eu não falei de autarquias, não é isso? Falei não, é isso. Eu imaginei que eu não tivesse falado mesmo. Eu comecei justamente logo pelas empresas, acho que pelo nosso tempo lá eu resolvi falar logo os pontos semelhantes. Então nós vamos falar agora das autarquias e das fundações públicas que também fazem parte da administração indireta. Então, vamos lá. Dando continuidade ao nosso conteúdo, na aula passada ficou faltando esse tópico, que eu até brinquei com vocês, que a gente ficou falando muito de segurança pública e não deu tempo de a gente finalizar, tá? Mas vamos lá. As autarquias... Você não tinha falado nada, nem sobre empresa pública, nem nada. Não, falei sim. Falei do regime seletista, falei a lei autoriza, isso aí eu falei. Se eu cheguei nesse ponto da diferença, eu falei. Você que não veio na aula passada e não está lembrando, mas eu falei. Eu falei de descentralização e desconcentração. Teve uma outra aula depois disso. Ah, eu falei. Teve uma outra aula depois disso. Eu tinha terminado em descentralização e desconcentração. E das características de todas elas. Isso. Aí depois, foi numa sexta, justamente. Aí depois eu falei desses pontos, tá? Nada. É melhor que vocês achem que não reclamem do que fique faltando o assunto, tá? Podem falar assim. Agora vamos lá. Só para a gente recapitular, tá? A administração indireta, ela é formada pelas autarquias, pelas fundações públicas, pelas empresas públicas e pela sociedade de economia mista, certo? Nós já falamos das sociedades de economia mista e das empresas públicas. O que ficou faltando falar foi o que eu falei aqui agora, das diferenças entre elas. Agora eu vou falar das autarquias e das fundações públicas, que são as outras duas pessoas jurídicas que compõem a administração indireta. Vamos lá. A primeira característica das autarquias é porque elas são pessoas jurídicas de direito, vou abreviar aqui, tá? De direito público. Então, a personalidade jurídica das autarquias, elas são de direito público.
Então, as autarquias são pessoas jurídicas de direito público. Além disso, as autarquias, elas exercem função típica de Estado. Eu ainda acho que eu já falei isso, eu vou repetir. Função típica de Estado. Eu acho que eu já falei isso também. Eu falei, aí tá vendo o Glenn falando que eu já falei isso? Aí eu vou passar mais rápido, tá? Eu lembro que até, acho que eu falei assim, faltou só esses 2 pontos, e aí a gente vai ver agora, na próxima aula, ato administrativo. Eu depois assim, a gente falou muito de segurança, porque foi na época que saiu a questão da intervenção do Rio de Janeiro, e aí eu acabei falando. Mas vamos revisar aqui rapidamente. Função típica de Estado, tá? Elas são pessoas jurídicas de direito público, função típica de Estado. E no caso, o que eu quero chamar a atenção de vocês? As agências reguladoras são autarquias em regime especial. Então, se falarem de agência reguladora, as agências reguladoras são autarquias em regime especial, tá? Então, não se esqueçam disso. O restante são todas as características do poder público. Então, o regime de pessoal, ele é estatutário, tem um regime estatutário. A sua tem que licitar, a licitação, concurso público. Então, vamos, já que Gleice falou que eu falei, eu vou adiantar aqui, tá? Concurso público. A responsabilidade civil, nós vamos ver em aula própria, tá certo? Não vou falar aqui agora. Os seus bens são bens públicos e, em regra, elas possuem imunidade tributária no que tange aos impostos recíproca. Olha o que foi que eu falei lá. A União não vai pagar imposto do IPTU aonde funciona o IFAL, certo? Não há a cobrança de imposto recíproco. Então, essas são as principais características das fundações. Então, como eu já falei, dá uma olhada na aula anterior, tá? Porque a gente ficou um tempo sem se encontrar. Para a gente não perder tempo, a gente prosseguir, já que está gravado aí. Então, dá uma olhada depois lá nos vídeos, se por acaso vocês identificarem. Estou confiando em você, viu? Você está dizendo que eu falei... Esse mesmo esquema? Foi? Então, ótimo. Então, você está falando aí, vocês que estão com a memória fraca aqui. Então, assistam lá o vídeo para a gente prosseguir. Se por acaso identificarem que não ficou, eu vou assistir. Eu vou pedir para o Jales mandar para mim e eu vou assistir. Se não tiver, eu volto e dou, tá certo? Mas aí eu vou dar continuidade. Há uma discussão quanto a isso, tá? O entendimento é que para a autarquia, os dois, certo? Titularidade e execução. Para as pessoas jurídicas de direito privado, é que existe uma discussão se só seria a execução e não a titularidade, porque elas são pessoas jurídicas de direito privado, tá certo? Então, há uma discussão quanto a isso. O entendimento é que seria para as pessoas jurídicas de direito privado somente a execução e não a titularidade. Mas aqui é pessoa jurídica de direito público e exerce função típica de Estado, tá? Então, vou fazer o seguinte, eu vou começar ato administrativo, tá certo? A gente vai tirar essa dúvida posteriormente e caso eu não tenha dado, eu volto e explico isso a vocês. Mas aí, para a gente poder ganhar tempo quanto a isso, eu vou explicar, começar ato administrativo, tá? Eu estava realmente na dúvida se eu tinha dado ou não tinha dado todo o tema. Mas a gente começa ato administrativo, que é um tema extremamente relevante para a nossa prova. Então, nós vamos começar o tema ato administrativo, um dos temas mais relevantes para as provas de direito administrativo, seja ela qual for. Carreira policial, para TJs, tribunais regionais federais, tribunais, qualquer carreira. Ato administrativo sempre cai. É muito difícil não cair. E é o tipo de tema que não adianta decorar. É o tipo de tema que você precisa entender. E se você entende ele, você consegue aí entender uma série de outros temas que estão coligados, que estão relacionados, certo? Então, vamos lá. O primeiro ponto que a gente vai analisar de ato administrativo é o seu conceito.
No entanto, eu não vou ficar aqui falando o conceito. Ninguém pergunta a vocês os conceitos. O conceito de ato administrativo. Mas aquilo que identifica o ato administrativo e como é que numa prova eles podem colocar determinada informação para que você pense que ele está falando de ato administrativo e não é ato administrativo. Então, a primeira diferença é compreender que existe o ato administrativo e existem os chamados atos da administração. Existem os atos administrativos e os atos da administração. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O que são atos da administração? É tudo que a administração pública, direta ou indireta, faz. Então, por exemplo, se o presidente Michel Temer está dando um discurso em homenagem, por exemplo, ao Dia da Mulher, aquele discurso é um ato da administração. Porque ele está ali não como Michel Temer, ele está ali como presidente da República. Mas não é um ato administrativo. Se cair uma árvore aqui, ou então estão tapando o buraco, ou estão asfaltando a rua, aí eles colocam uma plaquinha assim, prefeitura trabalhando, desculpem os transtornos. Você passa e fala assim, a prefeitura está fazendo ali, está asfaltando aquela rua. É um ato da administração, mas não é ato administrativo. Então, muita atenção. Nem tudo que a administração pública faz é ato administrativo. Ela pratica vários tipos de atos, dentre eles os chamados ato administrativo, e nós vamos diferenciá-los daqui a pouquinho. Só que antes de falar da diferença de ato administrativo para atos da administração, ainda tem uma outra diferença que é relevante e que é importante. Apesar de cair pouco, já caiu em prova. Por isso eu vou trazer para vocês essa diferença, mas cai pouco, tá? É o seguinte, a diferença entre a terminologia fato e ato. Quando eu falo que eu estou diante de um fato administrativo ou um fato jurídico, eu estou falando de uma situação, de um acontecimento. Vamos lá. De um acontecimento. Eu vou dar o exemplo para que vocês comecem a enxergar aí e saber identificar na prova o que o examinador quer de vocês. Então, vamos lá. Vamos imaginar que nós estejamos aqui na praia da avenida, passando. Daqui a pouco você olha lá, cai um raio no meio do mar. Uma cena até bonita, você tirou foto, filmou, botou lá no Stories, aquela cena tal, do raio caindo lá no meio do mar, certo? O que aconteceu? Esse raio caído no meio do mar é um acontecimento. Um acontecimento da natureza. Alguém morreu. É um acontecimento da natureza, certo? Agora, olha só. Se esse acontecimento, se o raio caiu no meio do mar, vamos falar primeiro, eu falei aqui do exemplo da morte, mas vamos primeiro do raio no meio do mar. O raio caiu no meio do mar. Um acontecimento. Agora, se está passando ali um barquinho e tem alguém dentro e o raio cai na cabeça dessa pessoa, já é um acontecimento que vai trazer efeitos na vida de outras pessoas. Agora vamos imaginar que essa pessoa que estava no barquinho era um servidor público. Agora, a morte deste servidor público por este raio tem efeitos e tem efeitos na administração. Por quê? Porque ele vai, por exemplo, deixar o cargo vago, vacância. A vacância vai advir de um acontecimento, vai surgir de um acontecimento. O que é fato? Fato é um acontecimento. Se é um acontecimento que traz consequências jurídicas, é um fato jurídico. Se é um acontecimento que traz consequências jurídicas na administração, é um fato administrativo. Então, perceba, por que eu estou explicando isso? Não se preocupe que ninguém lhe pergunta o conceito de fato. Mas,
Você não pode confundir com a expressão ato. Porque ato pressupõe uma declaração, uma manifestação de vontade. Uma manifestação de vontade. Então, primeiro ponto a ser analisado no conceito de ato administrativo é que ele não é apenas um acontecimento. Ele é um acontecimento, pode gerar um ato. Um fato vai acabar gerando um ato. A morte do servidor vai levar a administração publicar em diário oficial a vacância. O que é vacância? Deixou vago. Além disso, vai sair publicado no diário oficial que a mulher e os filhos vão ter direito a uma pensão. A administração vai ter que pagar a pensão a essa pessoa. Percebam quantos atos irão ocorrer após este fato. E a vacância, o pagamento da pensão, são manifestações ou declarações da administração acerca daquele acontecimento. Para que eu considere um ato, tem que ser uma manifestação ou uma declaração de vontade. Não basta ser um acontecimento, certo? Agora, toda manifestação, toda declaração de vontade é considerado ato administrativo? Não. Acabei de mencionar que o Michel Temer, quando está dando um discurso, está declarando, está manifestando. Mas essa declaração e manifestação de vontade dele não pode ser considerado ato administrativo, certo? Por quê? Porque, aí vamos elencar aqui, tá? Existem atos da administração chamados de atos políticos, atos de mera gestão, o dia a dia. Você foi atendido lá na prefeitura, tá? Foi feito o atendimento, pegou uma senha, tudo isso é da administração. E aí foi em determinado local para saber uma determinada informação. Tudo isso faz parte do dia a dia da administração, mas eu não posso ainda dizer que isso é um ato administrativo. Eu tenho atos de mera gestão, eu tenho atos materiais que, na verdade, na prova pode aparecer essa expressão, mas no fundo, é um fazer, que seria traduzido num fato. Então, o dar aula. Dar aula, um professor de uma escola pública está dando aula. Ali é um fazer, é um ato material, ok? Não é ato administrativo, porque para ser ato administrativo, vamos imaginar a nomeação dessa professora para o cargo de professor, aí é ato administrativo. Atos materiais, e aqui vem o que mais cai, esse aqui cai pouco, o que mais cai é esse aqui. Atos regidos pelo direito privado e existem os atos regidos pelo direito público. Agora sim, se esse ato é regido pelo direito público, eu já posso afirmar que eu estou diante de um ato administrativo. Então, o que vai diferir os demais atos da administração com os atos administrativos é o regime jurídico de direito público. Mas qual é o cuidado com a prova? Na prova eles colocam assim, tudo que a administração pública faz é considerado ato administrativo. Ou qualquer manifestação ou declaração de vontade da administração é ato administrativo. Vou dar um exemplo do que não é. Você vai no Banco do Brasil fazer o financiamento do seu veículo ou na Caixa Econômica fazer ali o financiamento do seu imóvel através do sistema financeiro de habitação. Quando você chega na Caixa Econômica, para procurar lá o setor responsável, você assina um contrato. O contrato é uma manifestação de vontade.
Mas esse contrato assinado por você, com você e a Caixa, você, uma das partes, e a Caixa, Caixa Econômica, é uma empresa pública. Faz parte da administração indireta. E aproveitando aí para revisar, tem 100% de capital público e pode ser de qualquer modalidade empresarial. Esse contrato de financiamento do imóvel que você fez com a Caixa pode ser considerado um ato administrativo? Não. Ele é um ato da administração. E por que ele não é ato administrativo? Porque você vai ter que fazer licitação para poder fazer esse contrato. Tem que sair publicado no Diário Oficial. Você vai ter que, naquela relação ali, publicar e dizer para todo mundo que você comprou aquilo ali. Você vai sofrer controle pelo Tribunal de Contas. Perceba que tudo que eu estou falando aqui são situações que necessariamente deverão estar aqui, mas não aqui. Então, qual é o cuidado? A administração pratica diversos atos. Dentre eles, atos administrativos. Mas para que eu considere um ato, chamá-lo de ato administrativo, essa declaração, essa manifestação de vontade, que vai extinguir, modificar, criar uma relação jurídica, deve necessariamente ser regida pelo direito público. O regime jurídico dos atos administrativos é o regime jurídico de direito público. O que significa dizer isso? Todas as regras de direito público deverão ser aplicadas. E nós vamos ver daqui a pouquinho o que é que caracteriza, o que é que o diferencia. Por que ele é diferente do seu contrato feito com a Caixa Econômica? Por que ele é diferente dos outros atos que aqui vimos? Como os atos políticos de mera gestão ou os atos materiais ou fatos, o fazer, o simples fazer. Tá? Então, aqui está a primeira pegadinha. Existem inúmeras questões onde não está se perguntando diretamente sobre isso, mas coloca no meio daquela assertiva essa informação, dizendo que aquele ato pode ser regido pelo direito público ou direito privado. Ou então já não é mais ato administrativo, já posso colocar como errado. Porque para ser ato administrativo tem que ser regido pelo direito público. A terceira informação relevante para esse início de aula é o seguinte. Muito cuidado, porque quando eu falo atos da administração, eu falei para vocês a administração direta e a administração indireta. Vamos aproveitar para revisar. Quem é a administração direta? União, Estado, Município e DF. Quem é a administração indireta? As autarquias, as fundações públicas, a sociedade de economia mista e as empresas públicas. Essas são as pessoas jurídicas que compõem a chamada administração pública. Lembrando que as concessionárias e permissionárias não fazem parte da administração, foram contratadas para executar um serviço. Lembrando que o chamado Sistema S, SESI, Senar, Sebrae, também não fazem parte da administração. Eles cooperam, são chamados de entes de cooperação. Estão ao lado do Estado e cooperam com o Estado. Para ser administração, União, Estado, Município, DF, direta, e a administração indireta, autarquias, fundações, sociedade de economia mista, boa noite, e empresas públicas. Agora, onde eu quero chegar? O ato administrativo não é somente praticado pela administração, direta e indireta. Qualquer um que exerça qualquer pessoa que exerça a função administrativa e desde que tenha a previsão em lei que ela possa praticar um ato administrativo. Se a lei está dizendo que ela pode praticar um ato administrativo no exercício da função administrativa, então ela vai poder praticá-lo. Qual é o cuidado com a prova? Os atos administrativos são praticados exclusivamente pela administração pública. Ou somente a administração pública pratica atos administrativos. Falso. Poder Judiciário não é administração pública.
No entanto, o edital publicado para o Tribunal de Justiça de Alagoas é um ato administrativo. O Poder Judiciário, quando publica o edital do TJ de Alagoas, ele está no exercício da função administrativa. E a lei atribuiu ele essa possibilidade. Portanto, o TJ de Alagoas, que pertence ao Poder Judiciário, também pratica ato administrativo, mesmo não sendo a administração direta nem a administração indireta. Mesmo não estando compondo o Poder Executivo, é outro poder. Assim como o Poder Legislativo também pratica ato administrativo. Então, vamos recapitular para a gente entender essa primeira parte da nossa aula. É o seguinte. Estamos analisando o conceito de ato administrativo. Primeira informação que eu falei é que não confundam a expressão fato com ato. Fato é um acontecimento. Se esse acontecimento gera consequência jurídica, é chamado de fato jurídico. E se ele gera consequências jurídicas na administração, a doutrina o chama de um fato administrativo, porque mexe na estrutura da administração. Os fatos são acontecimentos que podem gerar atos. Mas todo ato praticado pela administração é considerado ato administrativo? Não. A administração pública, e aqui estou falando direta e indireta, pode praticar diversos tipos de atos. Atos políticos, atos de mera gestão, atos materiais, atos regidos pelo direito privado e atos administrativos. O que é que diferencia os atos administrativos dos atos da administração? Porque para que eu considere ato administrativo, necessariamente ele precisa ter o regime jurídico de direito público. É isso que o caracteriza. E nós vamos ver daqui a pouco quais são os seus atributos e aonde está esse regime de direito público. A segunda informação, a terceira informação relevante é que o ato é uma declaração... Está demais a garganta hoje. Uma declaração e manifestação de vontade que extingue, cria, modifica relações jurídicas. Mas esse ato, essa vontade, pode vir da própria administração, direta e indireta, como podem vir dos demais poderes ou de qualquer pessoa que exerça uma função administrativa que a lei atribuiu. Então, existem nos outros poderes e outras pessoas que a lei conferiu a competência para praticar ato, também poderão praticar atos administrativos. Então, cuidado com as assertivas que afirmam que o ato administrativo é exclusivo da administração pública, pois essa assertiva estará errada, falsa, certo? Entendido até aí, pessoal? Vamos para frente. O que é que nós precisamos saber agora? Disse a vocês que é o regime jurídico de direito público que caracteriza o ato administrativo. Portanto, onde é que eu enxergo esse regime jurídico? Como é que eu consigo ver esse regime jurídico? A primeira coisa é que, quando eu falo que é de direito público, é porque haverá a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, quando eu digo que o regime é de direito público, o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado deverá aqui ser observado. E aí a doutrina traz o que ela chama de atributos do ato administrativo.